É interessante entender sobre a unidade. Um dos pontos muito importantes, né, que a Bíblia cita, a questão da união do casamento, né? Quando cita a respeito do amor em relação ao esposo para com a esposa, né? Amar a esposa como Cristo amou a igreja e por ela se entregou. A gente precisa ter esse amor para se entregar realmente por Cristo, para formarmos o corpo de Cristo, né? Fazer parte dessa unidade. E a unidade do casamento, ela requer entendimento mútuo, né? Então, é a questão do ensinamento de Cristo para nós, a questão da nossa disposição para o entendimento, mas tudo em amor. Ele não nos impõe, ele nos proporciona, né? Ele nos dá alerta, ele nos dá sinais, ele está sempre presente em nossas vidas. Nós é que precisamos nos propor a compreender, a crescer, a buscar cada vez mais, né, esse entendimento diante da sua palavra. E eu vejo assim, essa unidade do corpo de Cristo, ela precisa estar relacionada também nesse sentido, né? Onde a primeira formação, vamos dizer assim, instituição formada por Deus é o casamento, né? Então, seja o casamento marido e mulher, seja o casamento nosso com a palavra, né? Que seja em amor, que seja em crescimento mútuo. Não adianta eu ir adiante de sua mãe, nem sua mãe ir adiante de mim no relacionamento. Nós temos que caminhar juntos. Nós temos que chegar sempre a um denominador comum. A gente tem que buscar amar. Eu digo sempre para ele, me ame como Cristo amou a igreja. Porque quando nós somos amados assim como Cristo nos ama, nós somos amados, nós somos perfeitas. Nós somos aquela mulher virtuosa, né? Porque o amor, ele destrói tudo que é negativo e constrói tudo que é positivo. Então, tudo que façamos, seja com amor, assim como deve ser no casamento, né? A gente tem que ter essa unidade para com Cristo dessa maneira, sendo a igreja amada por Ele, né? E Ele se entrega por nós. Nós é que somos, vamos dizer assim, difíceis, né? Porque precisamos ter todo um trabalhar para chegarmos ao entendimento. Porém, Ele está aqui, totalmente entregue por nós. Tudo que Ele já fez, já demonstrou, tudo que Ele já encerrou, né? Diante do projeto dele para com a humanidade. E ainda assim, somos tão difíceis, né? Duros de coração, para nos abrirmos, ter flexibilidade para o entendimento, né? Muitas vezes a gente está preso a numa tecla só, batendo ali naquela tecla, acreditando que é a verdade, que aquela verdade é única. E aí a gente não se propõe a abrir o entendimento, abrir a nossa mente para receber daquele que se coloca por nós, né, que está ali nos educando, nos ensinando a cada dia. E às vezes a gente perde de ter um crescimento maior, porque assim, a gente está sempre batendo na tecla de que as pessoas vejam Cristo em nós. E eu digo, eu conversando com o Sormano, a gente sempre mostra isso. Para que Cristo seja visto através de nós, meu amor, é preciso que nós vivamos em união. Mas união mesmo, em que nós concordemos, tenhamos esse entendimento de caminhar juntos. Eu estou falando quanto família, porque a gente está sempre falando em família. A família Emmanuel, a família de Cristo. Agora mesmo lemos em Efésios sobre a família de Deus. E a gente precisa entender que a nossa família precisa estar bem. É a começar em mim, a começar no meu lar, a começar em meus filhos, a começar nos meus vizinhos. E assim a gente vai ganhando espaço, né,
O importante é saber que Paulo Edson está lá em Minas, o irmão Manuel, o irmão Ronaldo, na lei de Brasília, cada um em seu lugar, mas nós temos um elo que nos une e que nos leva ao mesmo entendimento. Né? Tenho certeza que o pensamento de todos vocês é o mesmo, a começar em mim, no meu seio, na minha família, no meu relacionamento, e aí, demais, porque eu creio que aquela passagem que fala assim, se não somos fiéis no pouco, no mundo não seremos, também está aí, a gente não vai alcançar multidões, se nós não estamos sendo fiéis diante da palavra, no pouco aqui, no seio da nossa família. Entendeu? Então, assim, a gente precisa, como que eu posso dizer, elevar o pouco que nós já conquistamos no seio da nossa família. Veja, o exemplo de Anselmo. Marcos começou a transcrever e hoje Marcos tem um outro entendimento. Porque a palavra, ela alcança a todos no momento oportuno. Não é o nosso momento, a gente tem que fazer a nossa parte. O tempo dos demais é o tempo de Cristo, não é o nosso. Assim como foi para a gente. Quantas vezes papai não falou dessa mensagem para a gente e a gente fez ouvido mercador? E hoje nós estamos vivendo essa mensagem. Hoje nós estamos entendendo essa mensagem. Quão feliz ele estaria se estivesse aqui vendo a família reunida naquele propósito que ele fez lá atrás. Esse era o propósito dele. Estávamos caminhando juntos, com o mesmo entendimento. Mas ele foi apenas o precursor. Ele começou, ele trouxe a palavra. Mas ela só veio germinar agora, não é? Onde ele não está mais no meio de nós. Mas para tudo se tem um propósito nessa vida. Para tudo. O Senhor reservou esse momento para nós, para o grupo agora. Mas nós devemos fazer a diferença desde o princípio de tudo. Porque nós já temos um outro entendimento que o meu pai teve, que o irmão Marçal teve, que o David Ball teve. Nosso entendimento hoje é outro. Né? A partir deles que lançaram a semente. Porém, nós estamos germinando. E para germinar, para que isso tudo aconteça, a gente não pode deixar arestas, a gente tem que tirar aquilo que não é viável, né? Aquelas folhas secas, para que a planta germine sadia, é preciso retirar aquelas folhas secas, é preciso regar, é preciso cuidar. E aí eu trago essa reflexão hoje, pensando a partir do nosso lar, da nossa família, dos nossos cônjuges, dos nossos filhos, dos nossos amigos, dos nossos vizinhos. É preciso a gente ter esse zelo e esse cuidado, porque ninguém ficará para trás. E nós não seremos justamente nós que deixaremos alguém para trás. Então a gente precisa ter muito cuidado com as nossas atitudes, com o nosso falar, né? Foi falado sobre isso, o que é que a gente está conversando, qual tipo de assunto, se isso está edificando a vida da outra pessoa. Então, começa no nosso lar, começa no comecinho de tudo mesmo, o seio da família. E é isso que a gente está fazendo todo sábado, alimentando, vivenciando, refletindo e aumentando o conhecimento na nossa família, Manu. Mas a gente não pode deixar a nossa família individual, a família de cada um aí de lado, porque muitos dos nossos cônjuges, filhos e tudo, eles estão precisando muito de ser alcançados pela palavra. Então a gente precisa ser vigilantes e cuidadosos quanto às nossas atitudes, porque nós hoje já temos um conhecimento mais profundo. Então não podemos cometer erros, falhas de outrora. Nós precisamos agora caminhar em justiça, né? Em fé e principalmente em amor. Se ainda tem alguém comigo, se os meus filhos ainda não estão alcançando o que eu já alcancei, paciência, eles vão chegar lá. O importante é que eu não deixe de semear, eu não deixe de regar o que já foi plantado. Essa semente já está no coração deles. Amém. A gente precisa regar todos os dias com as nossas atitudes, com as nossas palavras, com o nosso amor. Acima de tudo, com o nosso amor. Amém. 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 Irmãos, vou dar uma fala sobre o que eu fiz essa semana e sobre o que nós estamos falando e até mesmo o que o Olga comentou agora.
Eu fui a um colégio essa semana, dar uma palestra, aí ia passar a manhã e tarde lá. E aí cheguei cedo para a gente acertar alguns pontos. E aí o horário estava para 9 horas. E aí o gestor lá, eu já estava lá umas 8h30, 8h20, e fiquei conversando com a que me chamou para dar essa palestra lá. Só que aí ela disse, olha, 9 horas a gente vai... Não, tranquilo, calma. Só que aí o gestor disse, não vamos mais ter... Quando chegou 9 horas, não vai mais ter a palestra agora, não, vai deixar lá para depois do lanche dos meninos. E esse grupo lá do colégio é de 2º ano ao 5º ano. E aí eu fiquei tranquilo, aí a menina ficou estressada, mas rapaz, ele desmanchou tudo. Disse, olha, calma, relaxe. Tudo está na vontade de Deus. Calma, relaxa a mente. Você vai adoecer por besteira. E aí foi passando o tempo. Quando foi depois do lanche dos meninos, aí eu fui dar essa palestra. E falei sobre meu caso, né? Falei as coisas que nós fazemos e falei sobre o que aconteceu comigo. E depois eu passei para eles fazerem perguntas. E aí veio uma pergunta interessante de um aluno lá do 5º ano, o Tiago. Eu só vim saber a idade dele depois. Aí eu vou concluir o restante. Ele me fez uma pergunta sobre o porquê que eu consegui seguir minha vida. E aí eu usei da palavra. Disse, olha, eu já conhecia a palavra de Deus. E Deus nos deu uma vida, hein, Tiago, que é importante. Então nós não podemos estragar ela por qualquer besteira. Besteira que eu digo às vezes vocês, os nossos adultos aí, inventam de entrar na bebida e ficam viciados, nas drogas e ficam viciados, estão estragando suas vidas. Então, Deus me orientou para seguir em frente, levantar a cabeça e seguir em frente. É o que a palavra de Deus diz para todos nós. Seguir em frente. Não baixar a cabeça, porque quando nós baixamos a cabeça, nós entramos no buraco e para sair dele é bem complicado. Aí, quando eu falei isso, é bem complicado, não é? Aí ficou aquela risadagem no meio das crianças e adolescentes ali presentes. Mas passou o tempo, terminou a palestra, e aí eu estava na sala da senhora lá, e ela tinha saído, foi falar com a coordenadora. E aí esse menino com outros vieram lá, e aí foi quando eu soube a idade dele, né? Oi, tudo bom? Eu sou o Tiago, que eu fiz a pergunta assim, qual a tua idade? Aí ele falou, aí ele disse, olha, eu estava falando com meus amigos aqui, nós hoje somos uma pessoa diferente. Aí eu, como assim? Me explique direitinho que eu não entendi. Aí ele disse, olha, o que o senhor nos passou ali, das dificuldades da vida, do que aconteceu com o senhor, e o senhor falou, eu tenho conhecimento da palavra, Deus nos deu essa vida, e a gente estava comentando em cima disso. E aí falou de um coleguinha lá, era um nomezinho bem estranho do colega. E aí ele disse, minha família é meio desestabilizada em cima disso, que o senhor comentou sobre bebida. Isso daí me deu um exemplo. Aí eu falei com o Tiago, e o Tiago está falando para o senhor aí sobre essa situação, que eu devo falar com meus pais em casa, falar da palavra. Diga, é isso aí, fala da palavra, e na palavra tem falando sobre isso também. Isso é uma grandiosidade que você tem nessa sua mente aí, que Deus está te usando para você falar com seus pais. Então, faça isso. Então, são situações, como nós estamos falando aqui, de não só aqui no nosso meio, mas, como eu falei, no nosso trabalho, nas nossas famílias, nos nossos vizinhos e aí fora. Nós devemos estar falando da palavra. E quando nós falamos, olha, um só, absorver é grandioso. E quanto mais nesse meio de crianças e adolescentes, melhor ainda. Porque essa base que eles vão pegando
com esse conhecimento e vão passando para outros. É como aconteceu na pergunta do Tiago, que influenciou outros coleguinhas. Então, são coisas simples assim, que nós não temos assim a grandiosidade, a dimensão de uma palavra simples, que foi contaminando de uma palavra de um, contaminou outros. Aí eu vou falar mais outra situação que aconteceu lá. Uma menina tem 12 anos, ela, que é o autista. Ela é autista. Aí estava no recreio e ela veio em minha direção. Aí eu não... Ela, oi, tudo bom? Aí eu, tudo bem. Aí eu me agachei para cá, mais próximo a ela, na altura. Aí eu disse, e aí, como é que você está? Eu estou bem, eu estou brincando. Aí eu já senti que era diferente. Aí eu disse, qual a tua idade? Aí eu tenho 12 anos. Aí eu achei que ela tinha alguma, vamos dizer assim, alguma deficiência mental, nessa linha, né? Aí eu comecei a conversar com ela e ela disse, olha, eu gostei muito do que o senhor falou. E eu, caramba, interessante. Aí ela, eu vou correr. Aí foi embora. E eu achei estranho. Aí a professora veio, aí disse, o que foi que ela te perguntou? Aí eu expliquei à professora. Ela disse, você achou diferente? Ela disse, eu achei. Ela tem alguma deficiência? Ela tem, TEA. Ah, ela é autista? Disse, é. Disse, bem interessante. Aí ela disse, agora é mais interessante ainda, por isso que eu vim aqui. Ela não é de se comunicar com ninguém. Não é interessante? Então, Cristo estava me usando ali para ela. São coisas simples assim que nós não notamos a grandiosidade. Também. E o entendimento da minha fala com o grupo, né? E ela veio estava brincando e veio à minha procura. Perdeu, vamos dizer assim, perdeu aquele tempo da brincadeira lá com os outros coleguinhas. Mas a professora achou interessante, porque ela não tem contato com pessoas. Ela não é de fazer esse contato. E veio fazer comigo, vamos dizer assim, uma pessoa estranha, mas eu dou graças a Deus porque nós somos usados pelo Espírito Santo. Então, quando nós somos usados, aonde quer que estejamos, é dessa forma que acontece. É isso que eu sempre falo aqui no grupo e aí fora. Amém? Amém. Amém. Amém.